Agora vai rolar um déjà vu, hein? Já ouviu falar em déjà vu? Lembra do filme Matrix? Tava passando aquele gatinho assim, aí o maluco viu o gatinho passando, daqui a pouco ele olha de novo, passa o mesmo gatinho. Lembra disso? Daquele filme Matrix, déjà vu? Déjà vu é o quê, Pestana? É quando você revê aquilo que você já viu. Então você vai rever aquilo que você já viu agora. Quando eu me despedi de você, dando aquele beijinho, coisa e tal, falando aquelas besteiras que eu sempre falo, eu disse para você o seguinte: o objeto direto pode vir preposicionado. Aí você me pergunta assim: pô, Pestana, você falou que o objeto direto não é preposicionado. Como é que você está dizendo que agora ele pode ser preposicionado? Parceiro, cuidado. Cuidado. Olha para cá. Não entendo nem a ele, nem a ti. Quem entende, entende alguma coisa. O verbo entender aqui não pede complemento preposicionado. Ele é um VTD. Quem ama, ama alguém. Esse verbo pede um complemento não preposicionado. Ele é um VTD. Quem vence, vence alguém. O verbo vencer pede um complemento não preposicionado. Ele é um VTD. Quem admira, admira alguém. Pede um complemento não preposicionado. Ele é um VTD. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. O verbo cumprir pede um complemento não preposicionado. Então, ele é um VTD. Todos esses verbos são transitivos diretos, assim como o verbo dominar, que é um verbo transitivo direto. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se um verbo é transitivo direto, ele pede um objeto direto. Ponto. Só que esse objeto direto pode, ouviu? Pode? Pode, é uma possibilidade. O objeto direto pode vir preposicionado. Em que situações ele vem preposicionado? Eu separei aqui para você 1, 2, 3, 4, 5 situações em que ele pode ser preposicionado. Escuta. Qual é o nome que eu dou ao objeto direto preposicionado? Objeto direto preposicionado. Olha aí. Pô, sabia que tu era inteligente? Olha aí, ó. Objeto direto preposicionado. O que é um objeto direto preposicionado, Pestana? É um objeto direto preposicionado. Ou seja, é um objeto direto que vem com uma preposição antes. Vou te explicar por quê. Vamos lá. A ele, a ti. Ele e ti são pronomes pessoais oblíquos tônicos. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. É por isso que você diz que o verbo entender, que é transitivo direto, que pede um objeto direto, ele, nesse caso, o objeto direto, é preposicionado. Ou seja, ele é preposicionado porque o núcleo, os núcleos aqui do objeto direto, são pronomes pessoais oblíquos tônicos. E os pronomes pessoais oblíquos tônicos são sempre precedidos de preposição. Meu camarada, vamos facilitar a tua vida? Trocando em miúdos. O esquema é o seguinte, irmão. Trocando em miúdos. Você vai ver um verbo transitivo direto na sua frente. Tá certo? Você tem que identificar que ele é um verbo transitivo direto. Identificou? Beleza. Se esse verbo transitivo direto está exigindo um complemento, que a gente chama de objeto direto, caça o objeto direto na frase. Achou? Se esse objeto direto tiver preposicionado, qual o nome que você dá a esse objeto direto? Objeto direto preposicionado. Ponto. Acabou. Não precisa saber regrinha, não. Se você tem um VTD e ele pede um OD, e esse OD é preposicionado, você vai dizer que esse OD é preposicionado. Objeto direto preposicionado é um objeto direto preposicionado.
Ele vem com uma preposição. Quem ama, ama alguém. Nós amamos a Deus. Esse objeto direto está preposicionado. Por quê? Porra, porque ele tem uma preposição antes. Simples assim. Aí eu te pergunto, dá para errar essa parada na prova? Porra, Pestana, na boa, essa parada é ridícula. Como é que eu não tinha me ligado nisso antes, irmão? Muito fácil, não vou errar mais. E não vai mesmo. Venceram aos vascaínos os flamenguistas. Pergunto eu a você, quem é o sujeito nessa brincadeira? Você sabe que o sujeito não pode ser preposicionado. Então quem é o sujeito? Os flamenguistas. Os flamenguistas é o sujeito. Vê se não é. Os flamenguistas venceram. Venceram quem? Aos vascaínos. Agora, essa história aqui dessa preposição é coisa linda, hein? É coisa linda. Você concorda comigo que se eu apagasse essa preposição aqui, olha como é que ficaria. Venceram os vascaínos, os flamenguistas. Aí você iria saber quem venceu quem? Não, pô. A frase ia ficar ambígua. Ia ficar com duplo sentido. Caraca, Pestana, você está querendo me dizer, parceiro, que essa preposição aqui serve para desfazer a ambiguidade? Parceiro, é exatamente isso. Com essa preposição aqui, esse objeto direto preposicionado desfaz a ambiguidade. E eu passo a saber quem é o sujeito, que no caso é quem? Os flamenguistas. Os flamenguistas venceram aos vascaínos. Aos vascaínos, objeto direto preposicionado. Pestana, poderia ser assim, ó. Venceram os vascaínos aos flamenguistas. Olha, poderia, mas é complicado acontecer isso. Porque normalmente Vasco é vice, galera. Tá certo? Então, pô, vamos... Sacanagem, tô brincando. Maluco é vascaíno agora pulando a cadeira, né? Tô brincando. Não desliga o vídeo não, hein? Parada aqui é importante. Tô só zoando. Sacanagem, vamos lá. Voltando, falando sério. Venceram os vascaínos aos flamenguistas. Pode? Pode. E aí quem venceu quem? Os vascaínos venceram aos flamenguistas. E aí, aos flamenguistas, objeto direto preposicionado. Eu coloco essa preposição lá aqui onde eu quiser. Como eu sou flamenguista, adivinha onde eu preferi colocar? Desculpa aí. Continuando minha aula. Vamos lá. Admira-se aos mais dispostos. Parceiro, quem admira, admira alguém. O complemento aqui está preposicionado. O objeto aqui está preposicionado. Qual o nome que eu dou a esse objeto direto? Preposicionado. ODPREP. Objeto direto preposicionado. Só um detalhe, vamos ver se tu lembra. Esse C é o que mesmo? Partícula passivadora, né? Nunca será partícula passivadora. Isso aqui é uma partícula de indeterminação do sujeito. Sempre, quando você tiver um VTD, seguido do C, seguido do objeto direto preposicionado, você vai dizer que esse C é PIS, partícula de indeterminação do sujeito. O sujeito aqui, ó, é indeterminado, meu camarada. Continuando. Finalmente, ele cumpriu com o dever. Existem algumas expressões idiomáticas, como sacar da espada, beber do vinho, comer do pão, puxar pelo braço, cumprir com o dever. Essas expressões idiomáticas, você tem esse verbo transitivo direto, que, com essa preposição que é expletiva, ou seja, ela pode ou não aparecer, eu poderia dizer assim, finalmente ele cumpriu o dever, mas quando você coloca esse com, você enfatiza a ideia. Parece que o cara está mais envolvido com o cumprimento do dever. Olha aí, ó. Finalmente ele cumpriu com o dever. Beleza? Isso aqui é um objeto direto preposicionado
Também. Com o dever, objeto direto, preposicionado. Deixa eu só te falar uma parada que eu acho interessante. Você já parou para pensar que quando eu bebi do vinho, isso significa que você não bebeu o vinho todo? Você bebeu uma parte dele? Quando você diz assim, eu comi do pão, significa que você não comeu o pão todo? Eu comi do bolo, significa que você não comeu o bolo todo, que você comeu uma parte dele? Isso é interessante. Nessas expressões idiomáticas, as preposições apresentam um conteúdo semântico. Então, ele cumpriu com o dever. Segundo o Bechara, essa preposição com dá um colorido especial à expressão. É como se o cara tivesse mais engajado no cumprimento. É usado por uma questão de ênfase, de realce. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Este carro, comprei-o hoje. Este carro, comprei-o hoje. Calma aí, Pestana. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei este carro. Calma aí, deixa eu ver se é isso. Objeto direto hoje. Caraca, Pestana, o que esse O tá fazendo aqui, irmão? Meu camarada, esse O é um objeto direto pleonástico. Hã? Que bagulho é esse? Lembra de pleonasmo? Pleonasmo é quando você utiliza uma expressão para enfatizar, redundar, explicitar uma ideia que já está explícita. Em outras palavras, eu comprei este carro hoje. Eu preciso do O? Não, pô, ele é pleonástico. Mas, quando você coloca esse O aqui, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo enfatizar, daí o pleonasmo, o objeto direto. Aí você chama esse O aqui de objeto direto pleonástico. Beleza? O objeto direto pleonástico, segundo os gramáticos, muitos gramáticos, normalmente, quando eu falo normalmente, é 99%. O objeto direto pleonástico, ele vem em forma de pronome oblíquo átono. O aos, as, lolá, los, lá, nanos, nas, metecê, nos, vos, e o lê não. O lê tem função de objeto indireto, como a gente viu e a gente vai ver daqui a pouco. Então, o objeto direto pleonástico normalmente vem em forma de pronome oblíquo átono. Beleza? Ele é pleonástico por quê, Pestana? De novo, porque eu posso retirar da frase. Ele é redundante. Quer ver outro exemplo? A mim, ninguém me engana. Ninguém, sujeito. Engana, VTD. Quem engana, engana alguém. Ninguém engana a mim. A mim, objeto direto preposicionado. Confere? Por que é um objeto direto? Porque é o complemento do verbo transitivo direto. Por que é preposicionado? Porra, porque tem uma preposição. Beleza? E esse me aqui? Opa, pronome oblíquo átono, não é? Esse me é desnecessário. Por que é desnecessário? Porque eu simplesmente poderia dizer assim, ó, ninguém engana a mim. Ponto. Esse me é desnecessário. Mas se eu coloco esse me, o que eu vou dizer dele? Objeto direto pleonástico. Tranquilo? Show de bola. Existe um outro caso de objeto direto. Você sabia de todos esses casos? Objeto direto normal, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico e agora objeto direto, olha o nome da criança. Esse objeto direto se chama objeto direto interno, também chamado de objeto direto cognato. Objeto direto interno, objeto direto intrínseco, o Sacconi chama de objeto direto intrínseco. E objeto direto cognato, também é chamado assim. Por quê, Pestana? Vamos lá. O verbo viver, em condições normais de temperatura e pressão, é um verbo intransitivo, certo? Quem vive, vive. Agora, nesse caso, o verbo viver virou um transitivo direto. Quem vive, nesse caso aqui, vive alguma coisa. Olha aí, ó. Ele vive uma vida de rei. Por que eu digo que esse objeto direto é interno ou cognato? Vamos lá. Porque o verbo que é intransitivo, ele deixa de ser intransitivo e vira VTD. Além disso, o núcleo, olha que maneiro, o núcleo do objeto direto, ele tem o mesmo radical ou o mesmo sentido que o verbo. Viver e vida são palavras que pertencem ao mesmo campo de sentido. Concorda comigo? Muito bem. Então ele vive uma vida de rei. Ele vive
uma vida de rei. É como se eu estivesse falando assim, ó. Eu pesquei um peixe gostoso. Eu sonhei um sonho bom. Beleza? Muito bem. Então, eis o objeto direto, interno ou cognato. Ah, esqueci de um detalhe. Esse núcleo aqui do objeto direto interno, ele sempre vem especificado por uma expressão, tá? Como derrei aqui. Vamos lá. Eu dormi um sono profundo. Quem dorme, dorme. Mas nesse caso, olha aí. Eu dormi o quê? Um sono profundo. Um sono profundo, complemento do verbo dormir. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Objeto indireto. O que é objeto indireto, Pestana? Meu camarada, objeto indireto é um complemento do verbo transitivo indireto. Ele tem preposição? Sim. Ele é encabeçado com preposição, encabeçado pela preposição. Exemplo, o inimigo resistiu ao ataque. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Está aqui o objeto indireto. Beleza? Olha aí, o inimigo, sujeito, resistiu. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Percebe que o verbo pede um complemento preposicionado? Qual o nome que eu dou a esse complemento preposicionado? Objeto indireto. Ok? Beleza? Tá claro isso? Muito bem. Desobedeceu-me propositalmente. Desobedeceu-me propositalmente. Quem desobedece, desobedece alguém ou a alguém? E aí? Parceiro, quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a alguém. O verbo é transitivo indireto. Ele pede, portanto, um objeto indireto. Esse me é um objeto indireto. Por quê, Pestana? Porque é o complemento desse verbo transitivo indireto. Olha para mim rapidinho. Aí você me pergunta assim, ó. Pô, Pestana, mas você não disse que o objeto indireto ele vem com preposição? Eu disse. Mas quando o objeto indireto vem em forma de pronome oblíquo átono, o pronome oblíquo átono não é antecipado por preposição. A preposição está ali implícita, né, se a gente fosse reescrever. Vamos lá. Desobedeceu-me propositalmente. Desobedeceu a mim propositalmente. Beleza? Olha para cá de novo. A mim, ninguém me engana. Ah, esse a mim não é objeto indireto, não? Não. Por que não? Porque ele é complemento de um VTD, de um verbo transitivo direto, de um verbo que pede objeto direto. Agora, quem desobedece, desobedece a alguém. O verbo desobedecer exige um objeto indireto. Então, se você dissesse assim, ó, desobedeceu a mim, esse a mim, vamos lá, seria o mesmo que esse a mim aqui? Pô, claro que não, meu camarada. Por que não? Porque aqui o verbo é transitivo indireto. Quem desobedece, desobedece a alguém. O a mim seria um objeto indireto, obviamente. Então, o que determina se um objeto é direto ou indireto é a transitividade do verbo. Anota isso no teu coração, hein? Esse bagulho tem que ficar no teu sangue, hein, irmão? Vamos lá. Deixa a peteca cair, não. Pressão. Entreguei-lhe o livro. Quem entrega, entrega alguma coisa, objeto direto. A alguém. Beleza? Esse lhe aqui é um objeto indireto. Tranquilo? As gramáticas tradicionais dizem que o lhe é sempre objeto indireto. Algumas gramáticas mais moderninhas dizem que o lhe pode ter função de adjunto adnominal ou de complemento nominal. Quem diz que é adjunto adnominal, se eu não estou enganado, é Ulisses Infante. E quem diz que é complemento nominal, se eu não estou enganado, é o Douglas Tufano. Beleza? São esses os caras que dizem isso. Agora, a gramática tradicional vê o lhe como objeto indireto. Ok? Então, vamos lá. Quem entrega, entrega algo, objeto direto. A alguém. Olha o lhe aqui. Objeto indireto. Safo? Tranquilo? Deixa eu te falar uma parada, rapidinho. Olha para mim.
O ler não é complemento de todos os verbos transitivos indiretos. Por uma questão, até segunda ordem, tá? Por uma questão de força da tradição, por uma questão de uso gramatical, eu vou dizer que o ler é complemento de todos os verbos transitivos indiretos, exceto os que eu vou te falar agora. O verbo aceder, aludir, o verbo aspirar, no sentido de almejar, assistir, no sentido de ver, proceder, no sentido de dar início, se eu não estou enganado. O verbo visar, no sentido de almejar. Tem mais um ou dois verbos que eu não estou me recordando agora. Eu estou te antecipando isso, mas quando eu chegar na aula de regência verbal, eu vou te dar todos os detalhes, porque a gente costuma falar sobre isso em regência verbal. Eu só estou antecipando porque eu acho importante isso. Acho maneiro, acho que isso precisa ser falado. Até porque, na prova da FCC, quando o cara sublinha uma série de objetos indiretos, ele coloca o lhe como uma das opções nas alternativas. Mas você não pode ter o lhe como complemento de todos os verbos. Todos os verbos transitivos indiretos. É por isso que eu estou falando para você alguns verbos que não aceitam o lhe como complemento. Então você nunca diria assim, quer ver? Ó, eu aspiro a uma vaga na faculdade. Aí você diz assim, eu aspiro a lhe. Não. Por que não? Força da tradição, registro culto, é uma regra gramatical. Até a segunda ordem, até os gramáticos se manifestarem, tentarem explicar isso da maneira mais objetiva possível, é assim, é força da tradição. Beleza? Uma questão de regra gramatical. O lhe não é complemento do verbo aspirar no sentido de almejar. Ponto. Se você quiser colocar um pronome no lugar do substantivo, você vai falar assim, eu aspiro a ela, substituindo a uma vaga. Eu aspiro a ela, beleza? O lhe não. Tranquilo? Por favor, não esqueça isso. É importante. Na prova da FCC, o cara vai lá, sublinha uma série de objetos indiretos, coloca lá o lhe. Cuidado com o verbo. Porque se for um desses verbos, o lhe não pode ser complemento deles. Por outro lado, tem muito professor aí dizendo, e infelizmente se diz isso, em todos os cursos e colégios e blá, 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 infelizmente, gente boa dizendo isso, repetindo o discurso, reproduzindo informação equivocada, que não existe em gramática, exceto em uma que me vem à mente agora, que é do Ulisses Infante. Todos os outros gramáticos, vamos lá, 40 gramáticos dizem uma coisa, um gramático diz uma coisa. Você vai ficar com quem? Você vai ficar com a maioria. Ainda mais que no rol aí desses gramáticos da maioria tem Celso Cunha, Bechara, Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, só cara que, pô, é pressão. Os caras são bons demais. Aí, cai na prova da FCC, por exemplo, assim, quer ver, ó? Por exemplo, eu digo assim, ó, eu atribuí essa informação ao jornal. Eu atribuí essa informação ao jornal. Aí na prova da SCC o cara bota assim, ó, eu atribuí-lhe, ou eu lhe atribuí essa informação. Percebe que o lhe está substituindo ao jornal, que é um objeto indireto? Vamos lá, quem atribui algo a alguma coisa, ou a alguém. Não é isso? Então, vamos lá, eu atribuí essa informação ao jornal. Eu atribuí-lhe essa informação, ou eu lhe atribuí essa informação. O lhe está substituindo ao jornal. Aí eu te pergunto, você marcaria como errado, não marcaria? Porque você aprendeu com o seu professor, inclusive eu reproduzi essa informação também. Até começar a pesquisar e ver que isso não é assim, não.
Aí você aprendeu com o seu professor que o lhe só substitui pessoa, física ou jurídica, ou ser personificado. Mentira. O lhe pode substituir coisa. O lhe pode substituir coisa. Então, quando eu digo, eu lhe atribuí essa informação, o lhe substituindo ao jornal, jornal é coisa, não está errado. Não está errado. Você pega todas as gramáticas decentes, de autores super consagrados, eles nem sequer tocam o assunto. Eu conheço uma gramática, que é a do Ulisses Infante e do Pasquale Cipro Neto, e na gramática do Ulisses Infante sozinho tem isso. Ele diz o quê? Que o lhe só se refere a pessoas, seres animados. Não é verdade. De acordo com a prova da FCC e de acordo com a maioria dos excelentes e consagrados gramáticos. Se cair na sua prova o lhe substituindo coisa, isso é possível. Só toma cuidado com o verbo. Tá claro isso? Eu estou falando sério, porque você já ouviu o seu professor falar que o lhe só substitui coisa, ou melhor, pessoa, ser animado, pessoa física ou jurídica. Cuidado com essa informação. Na prova da FCC isso é mentira. Na verdade, eu conheço um gramático que diz isso, que é o Ulisses Infante. E todos os outros nada dizem a respeito disso sobre o lhe. Beleza? Cuidado. Escute a informação que vai te ajudar a passar na prova, que é essa que eu estou te dando. Beleza? Confia em mim. Qualquer parada, tu manda um e-mail. Pestana, o gramático tal fala isso. Aí eu vou te mostrar os bons gramáticos que falam o contrário. Vou te mostrar uma pancada de prova, de questões de prova da FCC, te mostrando que o lhe substitui coisa sem problemas. Beleza? Tranquilo? Estou aliviado por falar isso, sabia? Vem comigo, vamos lá. Ai, ai. Ao ingrato nada lhe daremos. Nós daremos o quê? Nós daremos nada a quem? Ao ingrato, objeto indireto. O que esse lhe aqui? A gente chama de objeto indireto pleonástico. Lembra que o objeto direto pleonástico, ele vinha com pronome obliquato, representando o objeto indireto pleonástico? No mesmo caso acontece aqui, ó. Isso aqui é um objeto indireto pleonástico. Porque o verdadeiro objeto indireto está aqui. O problema é que ele está invertido, né, na frase. Vamos colocar na ordem direta. Nós daremos nada ao ingrato. Ponto. Nós não daremos nada ao ingrato. Ponto. Esse lhe é totalmente dispensável, por isso que a gente chama de pleonástico. Vamos lá. Complemento nominal. Vamos nessa. Complemento nominal, como o próprio nome diz, é um complemento do nome. Então, observe a frase. Eu tenho certeza da vitória. Concorda comigo que o nome, substantivo, certeza, pede um complemento? Qual o nome que eu dou ao complemento desse nome? Complemento do nome. Complemento nominal. O complemento nominal é sempre preposicionado. Sempre. A sala está cheia de gente. Está cheia de quê? Olha aí, ó. O adjetivo cheia, o nome cheia, pede um complemento, iniciado pela preposição de. Então você vai dizer que esse complemento é nominal. Por quê, Pestana? Porque ele complementa o nome. Independentemente disso, olha aí, ó. Independentemente é um advérbio. Esse advérbio, ele pede um complemento. Assim como o adjetivo independente pede um complemento, o que é independente de. Aí vem o advérbio, formado a partir do adjetivo independente. Independentemente de, olha aí, ó. O complemento nominal é sempre preposicionado. Esse disso é o complemento nominal do advérbio, que é um nome também. Beleza? Que é considerado um nome. Então, quando um substantivo pede um complemento, complemento nominal. Quando o adjetivo pede um complemento, complemento nominal. Quando o advérbio pede um complemento, complemento nominal. Beleza? Olha aí, ó. Complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal.
Safo? Tranquilo? Muito bem. Agora, complemento nominal versus objeto indireto. Danger! Danger! Se liga só, hein? Cuidado! Fica ligado. O povo necessita de atenção. Quem necessita de alguma coisa. Complemento nominal. Não, cuidado. Cuidado. Isso aqui é um verbo ou é um nome? Caraca, Pestana, é um verbo. Opa! É um verbo transitivo indireto. Quem necessita de alguma coisa. Muito bem. Então, isso é um objeto indireto. Parceiro, divide na tua cabeça. Se o verbo é transitivo indireto, ele pede um objeto indireto. Agora, a necessidade de atenção do povo é grande. Concorda comigo que a necessidade é um nome, é um substantivo, que está pedindo um complemento preposicionado? Você vai chamar de complemento nominal. Pô, é muito óbvio, né? Eu coloquei danger aqui só para criar um suspense, mas o fato é, se o verbo pede um complemento, você chama esse complemento de objeto indireto. Se o verbo transitivo indireto pede um complemento, você chama esse complemento de objeto indireto. Agora, se o nome pede um complemento, você vai dizer que o complemento dele é complemento nominal. Não confunda objeto indireto com complemento nominal, pelo amor de Deus. Senão eu vou brigar com você aí na sua casa. Beleza? Tranquilo? Galera, só para me despedir, meu camarada, vocês que estiverem aí do outro lado, por favor, continuem estudando, pressão. Qualquer parada, manda um e-mail, beleza? As informações de hoje foram valiosas, eu não quero que você erre uma questão na prova, então eu quero te dar informações precisas para a gente não garotear na hora da prova, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!